E aí, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Sérgio Medeiros Leopoldino e vamos dar sequência ao nosso curso de Física. E nossa aula de hoje vai tratar do calor latente, calorimetria. Objetivos da nossa aula de hoje: calcular o calor latente, determinar a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, o que é que nós vamos precisar para a aula de hoje? Primeiramente, vamos relembrar as mudanças de estado físico. Vocês estão vendo aqui a água no estado sólido, depois aqui no estado líquido e aqui no estado de vapor. Como é que se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Fusão. Como é que se chama a passagem do estado líquido para o estado de vapor? Vaporização. Passagem de líquido para sólido, solidificação. E a passagem do vapor para líquido, liquefação ou condensação. Sublimação é a passagem de sólido para vapor e ressublimação de vapor para sólido. Tá bom? Uma coisa muito importante é que você sempre tem que lembrar o seguinte. A temperatura de mudança de estado, por exemplo, para o gelo 0 grau, para que o gelo se transforme em água, e a água se transforme em vapor, 100 graus, ocorre a uma determinada pressão. Nesse caso, a pressão ao nível do mar. Tá bom? Para a água, essa pressão, como já dito, a fusão e a solidificação ocorre a 0 e a vaporização e a liquefação ocorre a 100. A pressão influi nessas temperaturas quando a gente estiver vendo a parte de diagrama de fase. Aí lá eu vou explicar também essas 3 variantes da vaporização. Ok? Então vamos começar com esse exercício em que a gente vai trabalhar só a teoria ligada a isso aí. No romance Topo do Mundo, são retratados os costumes dos esquimós. Durante o relato de uma caçada, lemos: a temperatura fez-se mais fria, lá nas alturas, com 41 ou 51 graus centígrados, abaixo de 0. E eles precisavam ter o cuidado de não se esforçar, nem começar a transpirar. Fisicamente, podemos dizer que a recomendação de não vir a transpirar se deve à possibilidade do fenômeno da E aí, galera, qual será a alternativa? Tempinho para você? Você deve ter acertado, né, gente? A alternativa correta vai estar ligado aqui, ó. Com a solidificação do suor, impede-se a transpiração. O suor é uma maneira do organismo driblar a sensação térmica, liberando calor para esfriar a pele e regular a temperatura. Sem essa ferramenta, o corpo fica intolerante ao calor, correndo o risco de desenvolver cãibra, ânsia, fraqueza, febre e até um quadro de hipertermia com convulsões. Você pode ter detalhes adicionais aqui nesse site. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Galera, se ocorre a transpiração e solidifica o suor, você impede a regulação da temperatura interna, causando uma série de consequências biológicas ao seu corpo. Portanto, letra D. Questão bem interessante, né, Carlos? Gostei. Carlos, calor latente. Como é que se calcula esse calor latente? Vamos lá. O cálculo da quantidade de calor latente recebido ou perdido por um corpo durante uma mudança de estado físico, onde se verifica que a temperatura do corpo fica constante. Galera, muito importante isso, tá? Nós vamos considerar as substâncias homogêneas e toda vida que tiver tendo uma mudança de estado físico, a gente vai considerar que a temperatura não muda, tá? Então, aquele calor que você fornece é só para quebrar as ligações moleculares, nunca aumentar a temperatura, porque se isso acontecesse, era calor sensível. E vai depender somente da massa que mudará de fase e do tipo de substância. Qual é a formulazinha do calor latente, Carlos? Quimela, onde Q é a quantidade de calor latente, M é a massa que mudará de fase, não é a massa do corpo, é só a massa que está mudando de fase. E L é o calor latente. Então, para calcular esse calor latente, pega-se a massa que muda de fase vezes o calor latente. Ok? Bem simples, né, Carlos? Só que o valor do calor latente vai depender da mudança de estado. Para a água, nas reações endotérmicas, por exemplo, se você quiser derreter 1 grama de gelo, você tem que dar 80 calorias. Então, o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Se você quiser vaporizar 1 grama de água, você tem que fornecer 540 calorias. Então, para vaporizar água, eu preciso fornecer muito mais calor do que para derreter gelo. E nas exotérmicas, aí é só trocar o sinal, gente. A água precisa de perder 80 calorias para que eu solidifique 1 grama, e o vapor d'água precisa perder 540 calorias para se tornar líquido, cada grama. Tá certo? Vamos então a esse exercício número 2. O que é que diz aí o exercício número 2? Vamos a ele.
Uma ferramenta de corte a raio laser consegue cortar vários materiais, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio, titânio, plástico, etc. Supondo, numa situação idealizada para fins de simplificação, que o material sólido a ser cortado estava exatamente na sua temperatura de transição, do estado sólido para o líquido. Além disso, que o laser foi aplicado e liquefez o material nos trechos em que esteve em contato com ele, porém, sem aumentar a temperatura do material nesses trechos. Pode-se dizer que o laser transferiu para o material uma quantidade de energia associada diretamente. Vamos lá. Será que é o calor específico? Será que é o calor latente? Será que é a capacidade térmica? Será que é o módulo de compressibilidade? Ou será que é um número de mols? E aí, galera? O laser faz com que passe do estado sólido para o estado líquido. Ele liquefaz. E aí, o que é que você acha? O calor latente de fusão vai se referir exatamente à quantidade de calor fornecida por unidade de massa para mudar do estado sólido para o estado líquido. Mas, Carlos, o texto da questão está falando em liquefazer. Pois é, gente, é um problema gramatical. A palavra liquefação é tornar líquido. Então, isso ocorre tanto na fusão como na liquefação. Então, cuidado, não vai perder a questão por causa desse detalhe, tá? Apenas para você conferir lá no dicionário, liquefação é um substantivo feminino, que é a passagem do estado sólido ou gasoso para o estado líquido. Só que nós, em física, para diferenciar sólido para fusão, sólido para líquido, chamamos de fusão, mas não deixa de ser uma liquefação. Detalhezinho aí, né? Portanto, a alternativa correta, calor latente de fusão, porque a questão diz que o aço transforma sólido em líquido. Letra B de bola. Ok? E vamos analisar agora o que está acontecendo nessa situação. Eu quero só lembrá-los que toda vida que tem variação de temperatura, o calor que nós temos é o calor sensível. E quando tem mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, não é? Vimos agora há pouco. E o calor que a gente usa é o calor latente. Então, nessa viagem que vocês estão vendo aí, eu tenho um bloquinho de gelo que está a menos 20 graus Celsius e esse bloquinho de gelo vai se transformar em vapor a 120. Então, vamos pegar o trem, vamos pegar a nossa viagem. Começando com gelo a menos 20. Aí eu pergunto a você, se eu fornecer calor a gelo a menos 20, ele vai derreter imediatamente? Ou ele primeiro tem que ir até zero, que é onde tem a mudança de estado? Tem que ir até zero, né, Carlos? E aí eu pergunto a você, como é que a gente faz então? Vamos lá comigo. Vamos imaginar que sejam 10 gramas a massa de gelo. E lá vou eu. Primeira parte do cálculo, calor sensível, variação de temperatura. Fórmula do calor sensível, aula anterior. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Massa do gelo, 10. Calor específico, 0,5. Variação de temperatura, 0 menos o menos 20. Fez a conta? 100 calorias. Então, gente, eu preciso fornecer 100 calorias para que o gelo vá de menos 20 até 0. Quando esse gelo chega em 0, eu pergunto a você, tá na hora de se transformar em líquido? Hora de mofar! Eita, Power Ranger! Como é que o gelo se transforma em água? Quimela! Eu preciso do calor latente. E qual é o calor latente de fusão do gelo? Mostra aí no clique, 80 calorias por grama. Formulazinha que eu uso, quimela, 10 vezes 80, massa vezes o calor latente, 800 calorias. Quando esse gelo se transforma em água zero, a água já evapora quando eu forneço calor? Não, ela precisa ir para a próxima parada, até 100. E esse calor que inclui variação de temperatura é o calor o quê, meu povo? Sensível. Diz para mim qual é o calor específico da água. 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Qual a fórmula que eu uso para o calor sensível, Carlos? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. 10 vezes 1, que multiplica 100 menos 0. 1000 calorias. Quando essa água chega a 100 graus, está na hora de mofar, se transformar em vapor. Qual é o calor que eu uso para transformar a água em vapor? Calor latente. E qual é o calor latente de vaporização da água?
540 calorias por grama. Usando a fórmula Quimela, Q4, 10 vezes 540, 5.400 calorias. E, finalmente, estando o vapor a 100 e eu querendo que ele vá para 120, variou a temperatura, calor sensível, Carlos. Como é que se calcula esse calor? Massa vezes calor específico do vapor, que é dado a você aqui, vezes a variação de temperatura. Então veja, gente, que o calor específico do gelo é diferente da água, que é igual ao do vapor. Então o calor específico depende também do estado físico, tá? Fique ligado. Calculando-se todos esses calores, eu agora tenho condições de fazer isso aqui. Um gráfico. Ai, Carlos, estou com medo. Calma. O nosso gráfico começa a menos 20. A temperatura vai até zero, fornecendo 100 calorias. No eixo horizontal é o calor e no eixo vertical a temperatura. Então vem comigo, de menos 20 até zero. Quando chega aqui, gente, já tinham sido fornecidas 100 calorias. Aí aqui eu forneço mais 800 para derreter o gelo. Já vai para 900, né? Tá tendo uma fusão aqui, ó. Observe que a temperatura não varia, tem um patamar horizontal. Quando chega aqui, gente, em 900, eu forneço mais 1.000, vai para 1.900. E a temperatura que era 0, vai para 100. Olha aqui no gráfico, 0 vai para 100. Quando chega aqui, gente, estava em 1.900 já, que é a soma desses três aqui. 5.400, 1.900 com 5.400, 7.300. E está ocorrendo uma vaporização a 100 graus Celsius. Patamar horizontal, mudança de estado físico. Já vamos com 7.300 calorias. E quando chega aqui, mais 100, vai para 7.400. E a temperatura do vapor aumenta de 100 para 120. Então, anote aí. Todo patamar horizontal, mudança de estado físico, calor latente. Toda reta inclinada, calor sensível, variação de temperatura. Mas isso é quando eu aqueço o corpo. Porque se eu resfriar, use a lógica, retirar calor, vai diminuindo o gráfico para baixo. Legal demais, Carlos. Gostei, Carlos, dessa questão. Tá bom? Então vamos ver esse excelente exercício número 3. Eu quero ver você comigo no exercício 3 agora, belíssimo, tá? Um estudante de física, a fim de analisar o comportamento térmico de uma substância, realizou um experimento em que forneceu calor a uma quantidade de massa dessa substância, inicialmente na fase sólida. Após analisar os dados experimentais obtidos, ele traçou um gráfico, na figura abaixo, que mostra o comportamento da temperatura dessa substância em função da quantidade de calor que ele recebeu. Vamos lá, então. Está aí o gráfico. Tem uma reta inclinada, esse é calor sensível. Tem patamar horizontal, este é calor latente. Tem reta inclinada, este é calor sensível. E aí a gente observa, ó, na primeira fase eu tenho 400 calorias para variar a temperatura de 10 a 35. Depois eu tenho 800 calorias. Cuidado, se começou em 400 e terminou em 1.200, eu dei 800 calorias para uma mudança de estado físico. E depois varia a temperatura novamente. O que a questão quer? Cuidado. Sabendo que o calor latente de fusão da substância é 20 calorias por grama, ele calculou os valores da massa e do calor específico na fase sólida. Então, inicialmente, eu tenho fase sólida. Então, tá aqui, ó. Ele começa no estado sólido, quando chega aqui tem uma fusão e depois se torna líquido. Então, para que a gente possa encontrar o que ele pediu, Carlos, o que é que ele pediu? Ele quer que você encontre a massa da substância e quer que você encontre o calor específico no estado sólido. Então, peraí. Ele deu calor latente, Carlos. Ah, calor latente está aqui, Carlos. Então, eu vou começar pela fusão. Exatamente. Então, quais são os dados que eu tenho na primeira parte? Como é que eu vou calcular a massa? Fusão! Quimela! Lá vou eu. Qual é o calor envolvido aqui? 400 para 1.200. Quanto é que dá o calor, Carlos? 800, Carlos. Ei, Carlos, ele já deu calor latente, não foi? Deu, que é 20. Então, lá vou eu. Ó. Calor é 800, calor latente é 20. Acha a massa. Menino, show demais. Então, a massa vai dar quanto? 40 gramas. Aí eu pergunto a você, a massa não muda, é a mesma. Tendo a massa agora, tem como encontrar o calor específico no estado sólido? Eu tenho a variação de temperatura, Carlos? Eu tenho a quantidade de calor?
400. 0 para 400. Eu tenho a variação de temperatura? Mostra aí, Carlos. Dá um clique. 25. Então, eu tenho o calor, tenho a variação de temperatura e tenho a massa, que é a mesma. Fácil demais de achar o calor específico no estado sólido. Olha aí. 400, que é o calor específico. Aliás, calor entregue de 0 a 400. A massa, 40, que eu já encontrei aqui. Calor específico é o que eu quero e a variação de temperatura, 10 para 35. Fez a continha, né, gente? 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius. Portanto, a alternativa correta é letra D. A massa é 40 gramas e o calor específico 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius. Gostou da questão? Muito boa, viu, cara? A questão muito boa. Agora, essa questão é muito legal do Enem, gente. Questão maravilhosa do Enem. Olha, vem comigo agora essa questão lindíssima do Enem. Gostei muito. No dia em que a temperatura ambiente é 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra, está descansando, né, curtindo aí. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 watts, através da evaporação. E que nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor latente de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Utilize que uma caloria tem 4 joules. Você está vendo que quando tem o watts, a gente sempre tem que trabalhar com joule. Não é isso? Já vimos na aula anterior. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda por transpiração? Cara, que questão massa. Tá aí, ó. 0,08 gramas, 0,44 até 80 gramas. Então, para fazer essa questão, vamos lá. Qual é a energia liberada pelo metabolismo? Galera, eu tenho a potência e tenho tempo. Ele disse que a potência lá era 120 watts e disse que eram 2 horas. Mas você sabe que quando a gente mexe com a potência em watts, o tempo tem que ser em segundos para que a energia dê em joule. Então, formulazinha importantíssima vista na aula anterior. Potência é energia sobre tempo. A potência é 120, o tempo tem que ser em segundos para que a energia seja em joule. 864 mil joules. Mas veja do enunciado na questão que o calor liberado para evaporar o suor é apenas 20% dessa energia. Então, Carlos, qual foi a energia, Carlos? 864 mil. Então, a energia para evaporação vai ser só 20% dela. Posso fazer uma regra de 3, né, Carlos? 864 mil joules é 100%, 20% é X. Fez a continha, 20% da energia dá 172.800 joules. Transformando em caloria. Carlos, por que eu vou ter que transformar em caloria? Agora eu fiquei em dúvida. Galera, olha a observação que foi dada, que é o calor latente de vaporização. Ele está em caloria por grama. Então aí eu vou pegar essa energia que eu calculei, que é os 20%, e transformar para caloria. Se uma caloria tem 4 joules, quantas calorias teria 172.800? 43.200 calorias. Galera, essa é o calor liberado para a evaporação do suor. Só que, lá do enunciado da questão, eu sei que para vaporizar 1 grama de suor, eu preciso de 540 calorias. E foram utilizadas 43.200 calorias. Então agora, quimela, Q igual a massa vezes calor latente de vaporização. O calor em caloria, estava lá em joule, em caloria, vai ser igual a massa vezes 540. Calculando aí, então 80 gramas é o que eu preciso de ingerir de água para repor a perda por transpiração. 80 gramas. Gostou da questão? Você percebeu o que aconteceu? Com a potência e o tempo, você calculou a energia total. Dessa energia total, você calculou 20% para a evaporação do suor. Achou em joule, transformou para caloria. E depois, como é uma mudança de estado físico, quimela, já que ele deu o calor latente de vaporização. Revise essa questão do Enem, questão
excepcional. Tá bom? Mais uma questão muito interessante envolvendo calor latente. Durante um intervalo de tempo de 100 segundos, olha aí, um aquecedor elétrico de potência 2100 watts. Mais uma vez, tempo e potência. Já vou calcular a energia, né, Carlos? Ei, show de bola. Foi utilizado para transferir energia para uma massa de água na forma de gelo, ou seja, no estado sólido, cuja massa é 200 gramas e temperatura inicial é 0. Galera, eu pergunto a você, esse gelo está pronto para se transformar em água? Hora de morfar? Sim, porque se ele está a 0 graus Celsius, ele está preparado para sofrer a mudança de estado. Essa massa de gelo está colocada num recipiente de capacidade térmica desprezível e considera-se que apenas 40% da energia fornecida pelo aquecedor foi transferida para o gelo. Então, você só vai usar, gente, 40% da energia do aquecedor. A temperatura final da massa de água proveniente do gelo após a transferência de energia é... Galera, eu vou derreter o gelo. E ao derreter o gelo, ainda tem alguma sobra para aumentar a temperatura? É, Carlos, questão muito boa. Vamos lá, Carlos, como é que a gente vai fazer? Sempre, 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 quando tem potência e tempo, a gente já vai sintonizar nisso aí, né? Tá aí alguns dados que ele está dando para resolver a questão. E aí, vamos lá. Cálculo da energia liberada pelo aquecedor. Já temos a potência e temos o tempo. Veja a semelhança com a questão anterior. É possível calcular a energia? Diz aí para mim. Potência em watts, tempo em segundo, é energia em quê? Caloria ou joule? Show de bola. Joule. Calculando a energia em joule, potência é energia sobre tempo. Calculei a energia, 210 mil joules. Galera, eu uso toda essa energia para derreter o gelo ou vou usar só parte dessa energia? Parabéns, só vou usar 40% dessa energia para derreter o gelo. Então, vou usar 40% de 210 mil. Poderia fazer uma regra de 3. 210 mil é 100%, 40% é X. Então, só vou usar 84 mil joules. Com esses 84 mil joules, vou transformar em caloria. Porque, Carlos, olha, todas as vezes que a gente está fazendo questão envolvendo calor e potência em watts, você tem que observar se os dados da questão estão dando alguma coisa em caloria. Eu vou voltar aqui para a gente ver, ó. Ele deu, gente, todos os dados em caloria. Então, ao achar aquela energia em joule, eu volto para a caloria para poder usar as fórmulas do calor sensível e, nesse caso, calor latente, né? Então, vamos lá, ver como é que a gente vai fazer. Já sei que a energia que o gelo recebe é 84 mil joules, transformando para caloria, ele deu a relação, uma caloria tem 4,2 joules, quantas calorias? 84 mil. 20 mil calorias. Aí eu pergunto a você, essas calorias vão para onde? Vai querer derreter o gelo. Ah, tá aqui o gelo a 0. Ó. Vamos encontrar que quantidade de calor o gelo precisa para se transformar em água. Vamos calcular essa quantidade de calor que o gelo precisa para se transformar em água? Eu sei que o calor latente de fusão do gelo é 80 e a massa é 200. Vou calcular a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. Deu 16 mil. É a massa de gelo 200 vezes o calor latente, 16 mil. Mas, galera, o aquecedor deu quanto? 20 mil. O gelo precisa de 16 mil para derreter. Sobrou alguma coisa, Carlão? Sobrou 4 mil. Então, gente, essa sobra de energia vai ser utilizada para aumentar a temperatura da água que veio do gelo. Ei, peraí, preste atenção. Quando você derreteu todo o gelo, o saldo de energia ele tem que ir para algum lugar. Ele vai ser utilizado para aumentar a temperatura da água de 0 até a nova temperatura que você quer achar. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? O saldo de 4 mil vai ser utilizado aqui, é o Q2, ó, né? Q2, porque aqui eu precisei de 16 mil. Como eu tinha recebido 20 mil do aquecedor, os 4 mil eu vou usar aqui. 4 mil, como vai variar a temperatura, que macete. A massa é 200, calor específico da água é 1, que foi dado. Temperatura final é o que eu quero. Fazendo a continha, 200 θ igual a 4 mil, ou seja, o aquecedor vai conseguir derreter todo o gelo e aquele gelo a 0 grau, todo derretido agora, vai pegar o saldo de energia e vai aumentar a temperatura da água agora até 20 graus Celsius, ok? Portanto, questão muito interessante. Alternativa correta, letra D.
Deixa eu voltar aqui e ver se você entendeu novamente. Eu tinha um aquecedor que forneceu calor ao gelo. Só 40% da energia desse aquecedor foi utilizada para derreter o gelo. Só que quando esse gelo derrete, ele só precisou de 16.000 das 20.000. O saldo é utilizado para fazer a água proveniente do gelo aumentar sua temperatura até 20 graus Celsius. Gostou da questão? Show de bola, viu, Carlão? Ei, Carlão, na aula anterior, nós fizemos questões de trocas de calor com calor sensível. E agora, o que é que vai acontecer? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora envolvendo derretimento, principalmente de gelo. Trocas de calor. Mais uma vez, quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a zero. Só que tem um detalhe muito importante que você precisa notar. Para uma mistura de água e gelo ao nível do mar, ou seja, gelo derretendo a zero, devemos observar que a temperatura final de equilíbrio será. Isso é decisivo para fazer as questões, gente. Se a temperatura de equilíbrio for maior que zero, é porque aquela mistura de água e gelo, o calor fornecido pela água foi maior que o necessário para derreter o gelo. Então eu tenho água e gelo. Aí a água vai dar calor para o gelo. Gelo derrete. Se a temperatura for maior que zero, é porque o calor que a água está dando é maior do que o necessário para derreter o gelo. Aí a temperatura final é maior que zero. Agora, se no final nem todo o calor fornecido para a água for suficiente para derreter o gelo, aí vai ter gelo boiando na água. A água não vai conseguir derreter todo o gelo. E um caso muito raro em termos de exercício, mas existe, é se a temperatura final for menor que zero, a água vai congelar. A água nem consegue trazer o gelo para zero. Então você imagina aí 1 tonelada de gelo com 500 litros de água. Provavelmente essa água, quando vai dar calor ao gelo, ela não consegue nem trazer o gelo para zero. Consequência, ela vai acabar congelando. Tá bom? Então temos que ficar muito atento a essas 3 condições. Principalmente as 2 primeiras serão muito comuns nos exercícios, tá? Então vamos ver como é que vai funcionar isso dentro de um exercício, tá? Essa questão número 6 ilustra bem esse negócio de não conseguir derreter todo o gelo. Veja essa questão de Minas Gerais. Júlia coloca uma esfera de cobre e uma de alumínio, ambas de mesma massa e a mesma temperatura. Anote aí, meu povo, mesma massa e mesma temperatura inicial. Sobre um bloco de gelo. Após um certo tempo, ela observa que essas esferas permanecem em equilíbrio nas posições indicadas. Então tá aqui, gente, uma de cobre, que é o Cu, e outra de alumínio, que é a L. Elas têm mesma massa e mesma temperatura inicial. E quando foi colocada sobre o gelo, não conseguiram derreter todo o gelo. E aí eu já pergunto a você antes que eu continue. Se não conseguiu derreter todo o gelo, qual é a temperatura final de equilíbrio? Zero. Porque o gelo, não conseguindo derreter todo, ele permanece a 0 graus Celsius. Muito bem, Carlos. Então vamos lá ver o que é que ele quer. Todas as dimensões estão representadas em escala, sejam a densidade do cobre e densidade do alumínio, e calor específico do cobre e calor específico do alumínio. Com base nessas informações, ele quer que você relacione os calores específicos do cobre e do alumínio e as densidades do cobre e alumínio. Ele está falando em densidade, gente, eu não sei se você percebeu, mas o alumínio tem um volume maior do que o cobre, né? O que significa isso? A bola do alumínio é maior do que a bola do cobre, mas elas têm a mesma massa. Vamos discutir isso já já. Só que antes de discutir isso, eu quero que você preste muita atenção ao que está escrito aqui agora, gente. Vem comigo. Segundo o enunciado, as esferas têm a mesma massa. Vá anotando aí, mesma massa. E estão à mesma temperatura inicial. Ao serem colocadas em contato com o gelo, vão fornecer calor ao gelo, até que atinja o equilíbrio térmico a 0 graus Celsius, como a gente já explicou, visto que o gelo não derreteu totalmente. Assim, as esferas terão a mesma variação de temperatura. Então, gente, esse calor fornecido tanto pelo alumínio como pelo cobre, eles têm a mesma massa e a mesma variação de temperatura. Olhando para a figura, eu faço essa pergunta a você. Quem derreteu mais gelo? O alumínio ou o cobre? Ah, professor, foi o alumínio que afundou mais? Exatamente.
Então, o alumínio forneceu mais calor do que o cobre. Então, voltando, inclusive é uma questão muito parecida da aula anterior, né? Aquela do iogurte e da água, lembra? Que é o Pedro que bebia. Eu tenho a mesma massa e a mesma variação de temperatura. Se o alumínio forneceu mais calor, olhando a relação direta entre calor fornecido e calor específico, a gente conclui o quê? Que a quantidade de calor transferido é diretamente proporcional ao calor específico. Olhando para a figura, como o calor fornecido pelo alumínio é maior que o do cobre, então eu terei que o calor específico do alumínio é maior que o do cobre. Ou seja, calor específico do alumínio é maior porque forneceu mais calor, porque afundou mais, derreteu mais. Então, o calor específico do alumínio é maior que o calor específico do cobre. E o outro detalhe é a densidade. Ora, gente, se a massa é constante, sabemos que densidade e volume têm uma relação inversa. Então, olhando para a figura, você percebe que o volume do alumínio é maior. Então, sua densidade é menor. Para a mesma massa, quem tem mais volume tem menor densidade. Então, a densidade do alumínio é menor que a do cobre. Então, juntando as duas conclusões, eu chego a isso aí. O calor específico do alumínio é maior que o do cobre e a densidade do alumínio é menor que a densidade do cobre. Observando com muita atenção qual seria a alternativa correta, a gente vê que a alternativa correta é a B de bola. Cuidado, viu, gente? Ó, a boca do jacaré abre para o maior. Então, a densidade do cobre é maior que o do alumínio. Ó, a boca do jacaré abrindo para o cobre, está aqui. E o calor específico do alumínio é maior que o do cobre. A boca abrindo para o alumínio. Portanto, letra B de bola. Questão muito interessante essa daí, né? Muito interessante mesmo. Vamos ver a nossa próxima questão. A figura abaixo representa um copo com 100 gramas de gelo em temperatura de fusão ao nível do mar. Então, tem um copo lá que tem 100 gramas de gelo. Despeja-se nesse copo 200 gramas de água, inicialmente a temperatura desconhecida. Sabendo-se que no equilíbrio térmico existem 60 gramas de gelo boiando na água. Parou! Parou! A água não conseguiu derreter todo o gelo! Temperatura final de equilíbrio vai ser quanto? 0 grau. Já sei que a temperatura de equilíbrio é 0 graus. Mas a questão não quer isso. A questão quer saber qual foi a temperatura que a água foi colocada no copo. Admita que as únicas trocas de calor que existem seja entre a água e o gelo. Deu o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água. Galera, tá aí o gelo e alguém vai botar a água aqui. Não é isso? Então vamos lá, tá aí as alternativas. Então vamos começar. Água fornecendo calor para o gelo. Você sabe qual é a temperatura inicial da água? Não, mas você sabe que a temperatura final é 0. Carlos, por que a temperatura final da água é 0? Porque tem gelo boiando na água. Então, água fornecendo calor para o gelo. Cálculo do calor que a água forneceu para o gelo. Massa da água, 200. Calor específico, 1. Temperatura final 0 menos a inicial. Então, eu não conheço a temperatura inicial. Então, isso aqui, gente, é a água fornecendo calor para o gelo, saindo de uma temperatura desconhecida até uma temperatura final 0. Massa de água 200, calor específico 1, temperatura final menos inicial. Então, deu menos 200, delta 0. Mas esse calor que a água deu foi para o gelo. Então, como é que o gelo vai receber esse calor? A massa que se fundiu dele vezes o calor latente. Aí, qual o detalhe? Galera, eu vou voltar, que merece, a questão merece, tá? Eu tinha inicialmente quantos gramas de gelo? 100. E no final, ficou quantos gramas de gelo boiando na água? 60. Qual é a massa de gelo que derreteu, já que está a 0 graus Celsius? 40 gramas. Então, calor latente do gelo, massa vezes calor latente. A massa que derreteu, 40 vezes o calor latente, que é 80, 3.200 calorias. Então, eu pergunto a você. Água forneceu calor, gelo recebeu o calor da água. A soma dos dois tem que dar quanto? 0. Então, menos 200 θ0, que é o calor cedido pela água, para ir de uma temperatura θ0 até 0,
E o calor recebido pelo gelo só para derreter, né? Que é o calor latente, já que não variou sua temperatura 3.200. Fez a continha, encontramos que a temperatura inicial da água é 16 graus Celsius. E aí eu trago para você, gente, um esquema muito interessante, letra D, 16, de como seria o gráfico. Eita, Carlos, olha que legal, Carlos. A água a 16 veio para zero e o gelo a zero permaneceu em zero. 3.200 calorias. A água vem de 16 até zero e o gelo vai de 0 até 0, derretendo parte dele, tá? Então, a temperatura final, ó, mostrando o encontro dos dois, é 0 graus Celsius, porque tem gelo boiando na água. Ok? Então, questão muito interessante, tá? Então, dando sequência a essas questões agora de mistura água e gelo. Interessante a aula de hoje, né, gente? Muita informação mesmo. Aula muito interessante. Vamos lá. Um médico residente em Vitória, no Espírito Santo, um abraço para o pessoal do Espírito Santo, quer aplicar num paciente compressas de um gel que funciona a 15 graus Celsius. O médico possui um recipiente com meio litro de água a temperatura de 25 graus Celsius e necessita baixar essa temperatura para 15. Então, o médico precisa baixar a temperatura da água, que está a 25 para 15. O médico pensa em misturar certa massa de gelo na água para alcançar seu objetivo e possui esferas de gelo de 5 gramas cada. Sabe-se que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Considere que a densidade da água é 1 kg por litro. A água é essa substância que 1 kg tem 1 litro. Não é isso? Vamos continuar. O gelo não está a zero inicialmente. Caramba, o gelo está a menos 10 graus Celsius inicialmente. O número N de esferas de gelo de que necessitará para atingir seu objetivo é... Galera, antes que a gente continue. A água está a 25, tem que baixar para 15. Quando o gelo é colocado na água, a água fornece calor a esse gelo para que ela tenha sua temperatura diminuída. Então, como é que a gente vai fazer? Ele quer saber o número de esferas, né? 10, 13, 26 ou 50. Então, para fazer essa questão, gente, vamos com muita calma. Primeiramente, vamos ver qual é a massa da água inicial. Ele disse que a densidade da água é 1 kg por litro. E ele disse que ele tem meio litro de água. Então, formulazinha da densidade. Densidade é massa sobre volume. Joguei na formulazinha aí, a massa é meio quilo, ou seja, 500 gramas. Aí eu pergunto a você. Esses 500 gramas de água terá que diminuir sua temperatura de 25 para 15. Atenção, a água vai diminuir sua temperatura. Como é que eu calculo essa quantidade de calor que a água vai perder, já que vai baixar sua temperatura? Macete. Que macete? Massa da água 500 gramas, calor específico 1, temperatura final 15 menos 25. Então, a água vai perder 5.000 calorias. Galera, essa água, na realidade, ela forneceu ao gelo 5.000 calorias. E esse gelo, ao receber esse calor, vai inicialmente aumentar a sua temperatura, porque ele não está em zero. Percebeu que o gelo está a uma temperatura negativa? Vamos lá para o gelo? Carlos, está aqui, ó. O gelo está a menos 10. Aí ele precisa de quanto, Carlos? Para ir até 15. Que é o equilíbrio térmico, né? Tá, então esse gelo inicialmente vai aumentar a sua temperatura de menos 10 até 0, que é um calor sensível. Depois ele vai derreter até 0, se transformando em água. E depois ele vai até a temperatura de equilíbrio com a água, que é 15 graus Celsius. Então, primeira etapa, calor sensível. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Segunda etapa, calor latente. Massa vezes calor latente de fusão. E última etapa, massa vezes calor específico da água, porque agora aqui eu só tenho água, vezes variação de temperatura. Tá aqui as informações que foram dadas a você. Aí vou substituir, ó. A massa de gelo, que eu não sei qual é, porque eu não sei quantos pedaços de gelo são, eu não sei qual é a massa total. M vezes 0,5, que multiplica 0 menos menos 10. 0,5 é o calor específico do gelo. Calor latente de fusão do gelo, M vezes 80. E calor
sensível da água proveniente do gelo, m vezes 1, 15 menos 0. Substituindo esses valores aqui, ó, ajeitando, né, fica 5m mais 80m mais 15m. Então, essa aqui, gente, é a quantidade de calor recebido para que o gelo saia de menos 10 e se transforme em água a 15 graus Celsius, que é o objetivo final, a temperatura de equilíbrio térmico. Então, veja o que está acontecendo. A água vai baixar de 25 para 15 e o gelo vai sair de menos 10, chegar a 0, derreter e depois ir para 15. É lógico que a quantidade de calor cedida pela água mais a quantidade de calor recebido pelo gelo tem que ser 0. Quantidade cedida pela água, menos 5.000. Quantidade de calor recebida pelo gelo, 100 vezes m. Está aqui o cálculo. 5m, 80m, 15m. Quando eu faço isso aí, gente, eu encontro que a massa total de gelo é 50 gramas. Mas ele quer saber quantos cubos, quantas esferas de gelo. Oxe, como cada esfera tem 5 gramas, né, gente? Se uma esfera tem 5 gramas, quantas terão 50 gramas? 10 esferas. Então, gente, eu preciso de 10 pequenas esferas de gelo de 5 gramas cada para que eu consiga baixar a temperatura de 25 para 15 graus Celsius da água, tá? Alternativa correta, então, letra A. E aqui, gente, é muito especial o que eu vou mostrar para vocês. É o diagrama do que está acontecendo. Azul é a água vindo de 25 até 15. E o vermelho são as 3 etapas do gelo, indo de menos 10 até 0, depois derretendo e depois variando a temperatura até chegar em 15, tá? Esses cálculos aqui, ó, confirmam isso. A massa é 50 gramas, então se eu justamente fizer aqui os cálculos, ó, a água perdendo 5.000, vamos mostrar aqui o gelo, ó, 250 nessa primeira etapa, depois o Q3 vai ser 4.000, que é 80 vezes 50, e finalmente a última etapa, 15 vezes 50, que dá 750. Observe que a quantidade de calor perdida pela água, 5.000, coincide com a quantidade de calor absorvida pelo gelo até se transformar em água. 250, mais 4.000, mais 750, 5.000. Então, o equilíbrio térmico ocorre a 15 graus Celsius, que é o objetivo que ele quer. Tá certo? E aí, gostou? Legal? Nos encontramos em breve, viu? Aula muito show. Próxima aula, diagrama de fases.